Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Um sobrevivencialista trata basicamente de prevenção para situações extremamente difíceis, que podem ser desde locais pequenas até grandes, como mega desastres, por exemplo. Logo, esse não é um tema que vai ser bem visto pela grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas prefere só fechar os olhos e não ver o que está acontecendo. Mas nós não. Nós preferimos saber o que está acontecendo de antemão e começar a se preparar para isso. Então, se você sai daqui sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, sinceramente, você está colaborando para que o nosso canal cada vez desça mais na plataforma. E não é isso que nós queremos. Nós queremos continuar aqui por muito e muito tempo. Recentemente, eu tenho sentido uma sensação de alarme, uma sensação de perigo. Depois de um tempo como sobrevivencialista, eu comecei a perceber que algumas coisas que para mim eram totalmente aleatórias começaram a se encaixar. E você começa a ver alguns sinais. Esses sinais estão aí para todo mundo. Pega quem quer. Um grande sinal que está no ar é o sinal dos preparativos governamentais de outros países. Vários outros países. Por exemplo, nós temos o Chile e o Peru, países altamente preparados para desastres ambientais do tipo terremoto, porque essa é uma ocorrência que tem lá. Por fato de ter muitos terremotos, eles têm uma grande estrutura para lidar com eles. E então, eu viro os olhos para o Brasil, que não tem terremotos, mas tem outros problemas, como, por exemplo, alagamentos, água, terra, movimento de terra, deslizamentos, sempre, todos e todos os anos, acontecem milhares de desastres no Brasil. Milhares mesmo. As fontes aqui são do CEMADEM. Se você entrar lá, você vai ver os números são absurdos. E aí você se pergunta, por que nós não temos uma defesa civil preparada, realmente bem estruturada para poder ajudar o povo? E é aí que você percebe que no Brasil as conversas, as estruturas e até a cobrança da população para meios de defesa civil não são efetivas. É meio que cada um por si, e depois que desbarrancar, cair, que centenas de milhares morrerem, alguém vai tentar fazer alguma coisa. Assim foi nos desastres que acontecem nas cidades, os comuns, e até nos grandes desastres, como, por exemplo, Brumadinho, Mariana e outros grandes que aconteceram e que absolutamente nada foi feito como prevenção. Chegamos à conclusão que, no Brasil, quem tem que fazer a sua preparação, quem tem que ficar de olho no que está acontecendo, é você. Somos nós. Nós temos que nos programar para poder ter alguma defesa, alguma preparação num cenário como esse. Eu não preciso ficar martelando no ouvido de vocês todos os riscos ambientais que nós estamos correndo no momento. A gente está falando mesmo da natureza em fúria. Parte seca, parte molhado demais. Você está vendo colheitas sendo perdidas, você está vendo o clima arrasando cidades inteiras em todas as partes do Brasil. E eu vou focar agora muito aqui no Brasil, tá? Porque o Brasil, como eu disse, é uma ilha de descrença, onde as pessoas acham que estão realmente vivendo com unicórnios num lugar cor-de-rosa, onde tudo é certinho e tudo é perfeito. Não é. Quem não estiver preparado para o que está por vir vai sofrer bastante. O Brasil está dando muitos exemplos disso, com diversos estados literalmente embaixo d'água, enquanto outros estão secando a míngua. Chega uma hora que ou as pessoas começam a fazer alguma coisa, ou simplesmente, num determinado ponto, vai chegar a sua vez. Então, preparativos para que você enfrente eventos climáticos estão cada vez mais urgentes e necessários. E mesmo com tudo desabando à nossa volta, você ainda vai encontrar pessoas que vão dizer que esses são fatos isolados, são eventos isolados. Contando aqui na minha região, só na minha região, eu sou de São Paulo, nós já tivemos vários e vários apagões. Você que está me assistindo agora, colabore. Você também mora em algum lugar, você deve estar provavelmente numa cidade diferente da minha. Teve apagão na sua cidade? Começou a dar um pico de problemas energéticos muito grande na sua cidade? Pois é, eu sei que teve.
Na cidade de todo mundo teve, mas ainda assim, muitos são tratados como fatos isolados, mesmo aqueles que são absolutamente brutais, como, por exemplo, um novo tornado, um ciclone bomba, uma onda de frio ou uma onda de calor extremo. Ainda se é tratado isso como um fato isolado, e não é mais. Essa é a nossa nova realidade. Então, se você não pensar em um abrigo para situações climáticas, você pode estar bastante encrencado. Mas será que situações climáticas são, de fato, o único grande problema que nós temos que enfrentar no Brasil? Não, não são. Presta atenção nisso. Agora eu quero pedir uma coisa para você que ainda não está convencido que o mundo não é um mar de rosas. Para um pouquinho, vai lá e faz uma pesquisa básica do que eu vou te contar. Tá? Nessas 3 semanas, houve um grande êxodo de bilionários no mundo. Isso, muitos bilionários literalmente vendendo uma grande fatia daquilo que eles construíram durante os anos. São desde os caras do Walmart, da Amazon, os grandes bilionários do mundo, da lista da Forbes, todos vendendo uma fatia daquilo que eles construíram. Ficaram pobrezinhos os coitadinhos? Não, não ficaram pobrezinhos os coitadinhos, mas eles sacaram muito dinheiro que estava no mercado, no mundo, correto? Por que eles sacaram esses dinheiros? Para fazer reservas. Então, muito provavelmente, e eu vou novamente frisar isso para vocês, tá? Essas pessoas têm informações privilegiadas, certo? Não ficaram bilionários sem ter informação privilegiada. Muito provavelmente eles vão tirar esse dinheiro de onde ele está, ou seja, do mercado de ações, de um dinheiro que é basicamente virtual. Eles vão transformar esse dinheiro em dinheiro real e colocar em alguns lugares. Geralmente os bilionários colocam em terras, basicamente eles vão comprar terras, vão comprar imóveis, eles vão comprar arte e eles vão comprar ouro. Lógico que eles não vão tirar tudo de uma vez, mas se você fizer uma busca agora, você vai ver que a grande maioria da lista da Forbes já está tirando dinheiro do mercado. Por que isso? Será que eles sabem que alguma coisa vai acontecer? Sim, todo mundo sabe que uma coisa vai acontecer, inclusive você, que talvez não tenha só ligado os seus pontos. Segura essa. Todos os analistas de geopolítica do mundo já concordaram com um tópico. Nunca estivemos tão perto de uma guerra nuclear quanto agora. Nem na Guerra Fria, nem quando americanos e russos estavam deliberadamente querendo se explodir. Nem nessa época. Agora nós corremos realmente o risco de termos um inverno nuclear. Sabe aquele antigo, aquele dos filmes? Pois é, nós estamos correndo esse risco abertamente. No mundo e no Brasil também. Ou você acha que se um evento como esse acontecer, não vai chegar até aqui? Cerca de 70% do Brasil, comprovadamente por cientistas, seria afetado por um inverno nuclear como esse. Esqueça de Minas para cima, porque tudo de Minas para cima vai ficar embaixo do gelo glacial de um inverno nuclear. Isso se nós não formos afetados diretamente, que pelo fato de nós não termos as defesas necessárias, nós não podemos nem sequer nos proteger se um russo maluco, um americano doido, um chinês ou qualquer outro país que tenha armas nucleares decidir dar uma bomba em cima da gente. Então, tecnicamente, nós não temos muito o que fazer se lá, em outras partes do mundo, eles decidirem explodir tudo. É uma possibilidade remota? Sim. É uma possibilidade remota. O que é mais aceitável é que algumas bombas nucleares explodam em determinados lugares. Por exemplo, entre Índia e Paquistão, eles decidem explodir. Ou o Ping-Pong 1 decide jogar uma bomba para o alto lá na Coreia do Norte e dar um pulso eletromagnético que desligue metade do continente. Quando isso acontecer, automaticamente nós sentiremos o reflexo disso. Só disso? Não! A gente está propenso a seguir o reflexo de tudo o que pode acontecer no mundo. Nós somos um mundo globalizado, agora não dá mais para voltar para trás. Então, se um iraniano fechar o canal de Suez, por exemplo, acabou uma grande parte das exportações do mundo. Um porto que explode, uma queda na exportação de petróleo, tudo pode afetar a nossa vida. E talvez você não perceba isso de cara, mas você percebe isso indiretamente. Quando você vai abastecer seu carro, quando você vai trocar seu botijão de gás, quando você vai pagar sua conta de energia,
é uma reação em cadeia, onde a gasolina, quando sobe lá do outro lado, encarece o preço da alface que você come aqui na cidade. Por quê? Porque tem linhas de transporte conectando tudo isso. Eu sei, é meio duro de engolir. A borboleta bate asas lá no Alasca e acaba o alface aqui em São Paulo. Pois é, uma coisa mais ou menos assim, meio doida de engolir. Mas qual é a questão que está rodando aqui em cima? É a nossa fragilidade nesse sistema todo. Será que você precisa realmente entender todo o sistema e tudo que acontece em cada país o tempo todo? Talvez não. Se você tiver um preparo básico, as coisas básicas para você garantir para sua família, você já está muito garantido. É claro que existem muitas coisas que nós também temos que nos preocupar aqui no Brasil, no nosso mundinho pequeno, localmente. Quer saber? A violência. A violência não é mais uma coisa que está acontecendo longe da gente, não, ela está acontecendo aqui juntinho de nós o tempo todo. Em cada momento você está vendo que os índices de violência em todos os lugares do país sobem. Tem lugares que são muito piores. Se você pegar algumas regiões aqui do Brasil, é um cenário de guerra e não é mais uma região. Antigamente se falava do Rio de Janeiro, do Morro, tal, não existe mais isso. Você vai ver isso acontecendo em várias regiões. Algumas dizem que tem uma trégua, mas quando você vai ver mesmo, não tem trégua nenhuma. Os índices de roubo de celular, de latrocínio, de invasão de casa, de tiroteios no meio da rua, tá numa classe de tiro de fuzil mesmo, e você tem que sair muitas vezes se desviando de bala. Então, muitas outras pessoas, além de mim, também estão investindo em salas como essa daqui, salas que são absolutamente seguras e à prova de bala. Por quê? Porque de uma hora ou outra, meu chapa, pode estar entrando um projétil por dentro da sua janela, pela parede da sua casa. Como é que você se protege disso? Quem vai te proteger disso? Você acha que o governo vai lá e vai te dar uma parede blindada? Vai te dar um reforço para que ninguém chute sua porta? Não. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Pois é, eu gostaria de ter o poder de ler a sua mente por alguns minutos. Na cabeça de muita gente vai estar passando que tudo que eu estou dizendo aqui é uma baita teoria da conspiração, que tudo isso é mentira, invenção, como sempre aconteceu por aí. E eu me pergunto qual parte do que eu estou dizendo para você é uma teoria da conspiração? Qual parte é mentira? Ou será que foi você que não ligou todos os pontos? Porque até onde eu sei, o governo do Brasil está tentando acabar com o dinheiro em espécie. Sabe, as moedinhas, as pratinhas, as notas, eles querem acabar com isso. Eles querem que todo o país funcione através de uma moeda digital chamada Brex. Então, você vai ter ali um dinheiro digital do Brasil que o governo pode controlar a revelia, pode inclusive desligar, e você vai ser bastante feliz, sendo absolutamente controlado, porque se você ficar com dinheiro na mão, você pode querer fazer aquilo que você quer, como por exemplo, se alimentar, como por exemplo, pagar uma conta. Eles querem ter o poder de te desligar totalmente. E as pessoas estão achando que isso é normal. Por quê? Porque você teve uma experiência com o Pix e o Pix funcionou bem, então você acha que agora dá para desligar tudo? Pois bem, só nessa daí você já vira escravo de um celular, por exemplo. E eu, que não tenho um celular, como é que eu vou tocar a minha vida? Percebeu? Eu já estou sendo obrigado agora a ser um rastreador digital o tempo todo comigo para que o governo saiba onde eu estou, consiga ouvir minhas conversas. Você percebe o rumo que as coisas estão tomando? Mas falar sobre isso é teoria da conspiração. E muitas vezes a gente vem aqui falar sobre coisas que são básicas, que são óbvias, que são evidentes. Não importa que você veja que toda semana uma notícia diferente de que vai faltar comida, que não dá para alimentar 9 bilhões de pessoas no mundo. Não dá para alimentar. Vai faltar. Alguém vai passar fome. E não, talvez, porque não tenha dinheiro para comprar, porque simplesmente não tenha no mercado mesmo. Como, por exemplo, se um grande apagão do sol acontecer, onde é que você vai passar seu cartão de crédito milionário para conseguir comida? Logo, muitas pessoas mesmo começam a pensar em meios e formas de amenizar um pouco a bomba ou a paulada na hora que ela acontecer de fato. E essas pessoas são os sobrevivencialistas. Quer saber o que eu penso na real? Que aquela pessoa
lá no passado, que achava que você era um doido do apocalipse, já não está mais te achando tão doido do apocalipse assim, e provavelmente vai começar a dar um pouquinho mais de ouvidos àquela coisa que você anda dizendo por aí. Sim, porque no fundo, todo mundo está percebendo que você tinha alguma razão na hora que você fazia os seus preparos. E os preparos nada mais são do que contingências para situações que todo mundo está vendo que vão acontecer. Nós começamos lá no início falando de grandes preparos, grandes crises, para literalmente voltar para dentro da nossa casa, voltar para dentro da nossa estrutura familiar, daquela estrutura que realmente funciona quando as coisas estão indo muito mal. E pessoas no mundo inteiro estão investindo nisso, nesse tipo de proteção, nesse tipo de volta às raízes, para ter pelo menos o básico quando as coisas ficarem realmente peludas. E eu não sou diferente das outras pessoas. Na verdade, eu sou um pouco diferente das outras pessoas porque eu subi um degrau. Eu fui numa preparação mais extrema, mas isso tem muita explicação. Eu sou Batata, eu tenho um canal no YouTube. Então, através do meu canal do YouTube, eu pude criar modelos para que você também possa fazer essa preparação aí na sua casa. Porque sobrevivência tem um básico. E quando você começa a trabalhar esse básico, você começa a perceber que você vai fechando possibilidades de coisas que podem dar efetivamente erradas no mundo. Esse abrigo aqui, ele é uma caixa blindada. Ele tem um nível de blindagem muito alto, considerado quase 9, blindagem de bunker mesmo, quase militar. Olhando aqui, você está vendo uma mega caixa de aço, não é? Pois bem, ele é uma caixa de aço e concreto. Além disso, ele tem uma camada mais ou menos 2 centímetros de um negócio chamado Starlight, que é uma massinha feita basicamente de farinha e bicarbonato. Tá? Essa massa impede que calores extremos peguem nele. Aonde tem isso daí? Só nesse topo que vocês estão vendo aqui. Nas laterais não tem, tá certo? Não tem porque a gente não colocou, porque daria para colocar, mas é uma massinha que enche o saco para ela ser absurdamente grudenta. Deixa para lá. A partir daí, ele tem uma baita de uma camada de EPS compensado, que é basicamente isopor para evitar uma vibração muito grande. Imagine-se dentro de um sino, de um badalo. Se você não coloca nenhuma proteção em cima e algo bate na lateral dessa caixa de metal aqui, vai badalar na tua cabeça que nem um sino. Além disso, ele tem uma série de outras proteções físicas, além da caixa de metal, que quando é fechada se torna uma gaiola de Faraday. Ela também tem um aterramento muito poderoso, sendo que praticamente tudo aqui dentro é feito de borracha. Então, você não vai ter nada vibrando ou nada abalando aqui. A plataforma que ela foi construída são 40 centímetros de concreto armado. Então, a gente está dentro de um cofre de mais ou menos 6 toneladas, completamente revestido, tá? E com um aterramento monstro. Ou seja, nem que o Sol tenha um pico de radiação e ondas geomagnéticas se espalhem, aqui dentro, o que tiver aqui dentro vai operar, tá certo? Então, o que tem aqui dentro em termos elétricos, só para vocês conhecerem, nós temos aqui rádios, nós temos lanternas, o básico do básico da sobrevivência, e nós temos um gerador ou uma super bateria, que é o que mantém tudo isso daqui funcionando em absolutamente baixa voltagem, 12 volts. Tudo aqui dentro é de 6 a 12 volts e tudo aqui dentro está meio que programado para funcionar por tempo indeterminado, correto? Então, basicamente, tem bem pouca coisa eletrônica aqui dentro e elétrica, mas tudo que tem aqui vai durar por muito tempo, caso essa porta seja fechada. Como é que você respira num cofre desse, numa caixa de metal como essa? Através de exaustores. Ele tem um grande exaustor central, que é uma espécie de chaminé, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. E além disso, ele tem mais 4 redundâncias, que são exaustores menores como esse que estão aqui no canto. Todos eles têm um filtro instalado, e a partir daí você recebe o ar de fora, também no 12 volts, tá? E daqui ele bombeia aqui para dentro e puxa lá para fora. Então o ar fica circulando o tempo todo, você querendo ou não. O que mantém esse sistema ligado? O que faz ligar esses exaustores todos? Só para você ter uma ideia, eu estou com
3 dos 4 desligados. Eu mantenho eles sempre desligados, até porque a porta está aberta e a gente não está tendo um risco iminente, tá? O que mantém é esse equipamento aqui, tá? É uma super bateria que vai tornar tudo isso daqui viável e ela vai ficar ligada por até 90 dias sem nenhum tipo de conexão externa, tá certo? Logo, logo eu mostro isso para vocês, mas basicamente é totalmente autossuficiente. Além disso, tem placas solares dedicadas exclusivamente para esse cômodo lá em cima e todas as redundâncias que você puder imaginar. Os filtros. Os filtros vão oferecer um tipo de proteção que é muito específica e que talvez eu julgue uma das mais importantes para dentro de um abrigo como esse. Por que eu penso isso? Porque eu já senti na pele a necessidade desse tipo de filtro. Por que, Batata, o pastor do Apocalipse, está tão preocupado com risco biológico? Simples, porque eu sei que ele existe. Eu estava aqui quando uma pandemia global aconteceu que paralisou o mundo. E a OMS e outras organizações já estão jogando o tempo todo no ar que uma nova pandemia vai surgir e ela tem até um nome, a doença X. Você pode ignorar isso tudo, ignorar que vai ter uma outra pandemia, afinal de contas, se você já sobreviveu a uma, você passa por outra, mas, segundo dizem, essa doença pode vir como um formato de uma febre qualquer, uma doença muito mais letal do que foi o Covid. Segundo os cientistas, foi o Covid-19, tá? Foi só um teste, foi só uma apresentação do que é que pode acontecer. Então é por isso que quando eu construí um abrigo de sobrevivência, eu já me foquei muito na proteção biológica. E isso se dá colocando filtros nos exaustores. Todo o ar que passa por aqui é filtrado obrigatoriamente. Então, ponto. Essa é uma grande proteção biológica que essa sala aqui oferece. É só isso? Não. Nós temos, eu já falei para vocês das proteções físicas, que é virtualmente um cofre, é difícil de se arrombar. Agora nós temos as proteções biológicas. As proteções radiológicas são um pouco mais complicadas, devido ao tipo de irradiação que ela tem. A formatação da concretagem disso daqui segue um princípio muito simples, que é o mesmo princípio que se usa em salas de tomografia, de ressonância. Tá? Aí no hospital que você frequenta, no posto de saúde que você frequenta, você vai ver que as salas são de concreto e elas têm um revestimento na parede muitíssimo fino que serve para impedir que a radiação passe de um lado para o outro. É a única proteção que nós temos aqui em termos radiológicos. Por quê? Porque nós estamos muito abaixo da Terra, nós estamos no subterrâneo realmente. Então, qualquer risco desse um pouco mais iminente tem só uma penetração de até 70 centímetros na Terra. E nós temos 1,5 metro abaixo de terra em cima da gente, que já é uma proteção. E além disso, nós temos as laminações de chumbo que terminam de proteger. Somados, é claro, a camada de concreto que vai em volta do bunker. Então, esse é mais um aspecto que nós estamos protegidos aqui dentro. Esse aí é um dos aspectos que eu acho que é um pouco exagerado, mas já que a gente começou a fazer, vamos fazer certo até o final. E foi por isso que eu também coloquei essa proteção aqui. Então agora a gente já passa para um aspecto que está diretamente ligado a esse, que é a proteção magnética. Digamos que o Sol tenha uma erupção muito forte lá, e essa erupção pegue na Terra. As ondas de magnetismo vão andar por dentro da Terra, se chama geomagnetismo. Nesse caso especificamente, nós que estamos abaixo da Terra somos muito mais afetados do que alguém que está acima da Terra. Muito provavelmente alguém acima da Terra vai conseguir desligar tudo, dar uma protegida ali dentro de uma gaiola e vai se safar. Nós aqui embaixo da Terra temos desvantagem. Então o que a gente tem que fazer? É criar essa proteção. Além do chumbo da parede, do concreto e tudo mais, nós tivemos que criar essa proteção aqui no chão, com um mega isolamento, fazendo esse bunker de 6 toneladas ter que subir, ser totalmente calçado por borrachas e outros materiais, e depois ele desce em volta, sem contar todos os aterramentos dele. A partir do momento que você fez isso e fechou a porta, você tem literalmente uma blindagem magnética aqui dentro. Isso é bom? É mais ou menos. Tudo desliga quando passa da porta. Aqui dentro dessa sala, mesmo com a porta aberta, eu não consigo usar a internet
lá fora. Então eu tenho que trazer tudo isso para dentro. E é por isso que vocês vão ver que tem um cabeamento montado aqui, até que sai especificamente dele, que faz a ligação dessa sala aqui com qualquer coisa que esteja lá fora. Sim, é através de cabeamento que a gente consegue trazer as informações de fora, seja o que for, câmera de segurança, celular, qualquer coisa, para aqui para dentro. Então, essa ligação é meio que obrigatória. Outra ligação obrigatória nesse sentido é a que está do lado dela aqui, ó, que deve ter uma garrafinha ali na frente, que é a ligação de água, que nós ainda não fizemos, tá? Tem só o bico ali. Você conecta uma mangueira e aí sim você consegue trazer uma água normal aqui para dentro. Caso contrário, são só galões de água. Você só pode trabalhar aqui dentro dessa sala com galões de água, porque não dá para trazer isso de fora para cá de um jeito fácil, tá? Eu teria que fazer todo um encanamento de ferro nele para ele poder funcionar perfeitamente aqui dentro e não só de PVC. PVC racha, trinca e você imagina uma goteira ou uma entrada de água dentro de um lugar como esse daqui. Embora esse lugar tenha água e esgoto ligado através de fossas biodigestoras, que ficam bem aqui embaixo, tá? Embaixo dele tem uma sala, um pequeno porão de 2 metros quadrados, onde você tem toda a ligação de água e esgoto disponível. Então eu consigo pegar literalmente a água da rua, abrindo uma torneira aqui embaixo. Mas não é essa a ideia. Toda a água de sobrevivência, ela fica literalmente isolada, ela fica dedicada só para ela. Então você vai fazer essa armazenagem de água e vai deixar ela reservada ali para você. Aqui você vai ver que eu tenho várias opções de água aqui e vários testes também que nós fazemos com a água que a gente está armazenando. Eu tenho desde galões de água grandes até galões de água pequeno e eu estou fazendo testes até com isso aqui, ó, água engarrafada, de 2 modos diferentes. Essa água aqui, ela é engarrafada é enlatada, e essa daqui é em garrafas de Tetra Pak. Então a gente está fazendo esses testes aqui para ver a viabilidade disso. Mas fora isso, é igual tá aqui embaixo, ó, galões. São galões e mais galões de água que ocupam basicamente todo o piso do bunker. Quanto de água você precisa ter? Bom, você precisa ter um mínimo de 3 litros de água por pessoa por dia. Regra. E isso é um mínimo muito miserável de água. Miserável mesmo. É nível de tomar banho de toalhinha, de papel toalha. É um nível muito miserável mesmo. Tá certo? Se o bug, se a coisa que acontecer for focada no calor, por exemplo, uma mega onda de calor, 3 litros de água não dá nem para o começo e você vai terminar o final da tarde passando sede. Lembrando que essa água serve para tudo, para você cozinhar e tudo mais. Qual é o ideal? Segundo a OMS, é quase 100 litros de água por habitante. Não é pouco. E você conseguir armazenar isso, você precisaria de umas 3 piscinas olímpicas em cada propriedade. Não dá. Ou seja, a demanda original de água para uma pessoa normal é cada vez mais exigente para a sobrevivência e cada vez mais difícil de conseguir. Terra e água tem que ser a sua principal preocupação, seja num cenário de sobrevivência geral, fora de um abrigo, por exemplo, onde você tem que lidar com isso até na sua casa para ela não ser atingida por um desastre natural, seja numa pequena situação de sobrevivência. Então, armazenar água para emergência é a regra básica. Depois disso, você cuida da água em todos os outros aspectos da sua vida. Sempre. Porque se você não estiver cuidando da sua água, alguém vai estar explorando isso. E o Brasil é um país onde nós temos centenas de problemas com água. E eu posso dizer agora para você com certeza que com uma pesquisa básica você vai descobrir que a água que sai da sua torneira não é segura. Então, desde a concepção, ou seja, ligar a água da rua, até a montagem do seu último filtro, é uma preocupação que você tem que ter. Bom, você deve ter percebido que tudo que eu estou falando para você tem a ver com força, tem a ver com potência, tem a ver com impacto e com sobrevivência direta. Muitas das coisas que eu estou dizendo para vocês, definitivamente eu não gostaria que acontecessem nunca, mas acontecem o tempo todo. Esse abrigo que eu estou mostrando é um abrigo de força. Gente, tem barra de trilho de trem
no teto disso daqui misturada com concreto. Ou seja, é para suportar grandes coisas, grandes eventos, grandes catástrofes. É para isso que essa sala aqui existe. Mas a sobrevivência não é só isso. A sobrevivência de grandes catástrofes, a vida vestindo sempre uma máscara de gás daquelas fechadas é absolutamente insuportável. E é por isso que nós nos preparamos para o pior, mas sempre, sempre esperamos pelo melhor. E eu não estou brincando, a vida com máscara de gás deve ser um inferno. E não pense que não ter esse preparo vai te ajudar de alguma forma, porque não vai. Há pouco tempo atrás, no interior de São Paulo, um caminhão simplesmente saiu vazando gás cloro por uma cidade inteira, evacuando toda uma cidade. Não obstante, em Santa Catarina, um outro vazou um monte de produtos químicos no meio de uma lagoinha pertinho de uma cidade, que teve de evacuar praticamente a cidade inteira. Então, as coisas acontecem. Então, quando você vai falar de uma sobrevivência extrema, você vai ter sempre que pensar em extremos. E não é só extremo você imaginar um gás vazando e envenenando todo mundo aí na sua casa. Não, você tem que imaginar também que você vai estar numa situação extrema na hora de se alimentar, seja por qual motivo que for. E isso é uma das coisas que mais pega em cima do sobrevivencialismo e preparação e talvez uma das mais fáceis de você conseguir resolver aí na sua casa. Basta você armazenar alimentos, ter alimentos suficientes para suprir a sua família por um período de tempo. O período de tempo vai de cada um. Fora daqui, eu tenho um outro abrigo e esse abrigo está completamente abastecido para 1 ano e meio de alimentos. Foi até onde eu consegui chegar. Mas aqui dentro eu tenho 98 refeições, mais quase um mês de ração. Um mês de ração é algo absolutamente sofrível, onde a pessoa vai viver literalmente à míngua, comendo ração e bebendo água, tá? Se você quiser ter uma noção do que é um mês de ração para uma pessoa, eu deixei separado para vocês aqui, ó, tá? Aqui está, uma caixa com um mês de ração para uma pessoa, tá? Aqui dentro, uma pessoa vive um mês só com isso daqui. Com 4 caixas dessa, eu consigo manter a minha família por um mês, cada um comendo o número X de pastilhas daquela. Mas pensa só, imagine você ter que beber água e comer ração por um período muito longo de tempo. A questão de abrigo é altamente abrangente. Como eu disse no começo, nós já tivemos alguns eventos onde nós tivemos que literalmente passar uma quarentena em casa. Muita gente teve que ficar na quarentena e ainda assim nós temos pessoas que dizem que é só uma teoria da conspiração. Não é. Cientistas do mundo todo agora estão estudando os efeitos do que seria um inverno nuclear. Há quem diga que são 60 dias, há quem diga que seriam 3 anos sem sol aparecer. Ou seja, o cenário é extremamente sinistro. Se caso uma precipitação nuclear acontecer, mesmo que não atinja diretamente aí onde você está, na sua casa, e você esteja fora do raio de ação das bombas nucleares, tudo o que vai estar em volta vai vaporizar, literalmente. Árvores, pedras, pessoas vão vaporizar, elas vão virar cinzas, elas vão subir e vão ficar na atmosfera cobrindo o sol por muito tempo. Nessa hora você vai precisar de suprimentos, suprimentos esses que vão morrer, porque quando essa poeira radioativa descer, vai literalmente contaminar o chão todo, e o único lugar que vai ser seguro para você é um lugar que esteja fechado. Agora você imagina os minutos pós-bomba nuclear. Imagina que não vai dar para um cara começar uma hecatombe nuclear sem que a imprensa comece a noticiar isso tudo. E imagine que vai demorar mais ou menos 3 dias para que a poeira dê uma volta no mundo e chegue até o Brasil, o hemisfério sul. Nesses 3 dias você vai estar vivendo no mais perfeito e absoluto caos, porque as pessoas não estão preparadas, elas não têm o básico de comida dentro de casa e todo mundo vai querer sobreviver. Nessa hora, você vai perceber a real vantagem de você ter um banco de suprimentos na sua casa, um banco de comida na sua casa, de você ter
caixas como aquela ali, cheias de remédios básicos, que são aqueles que você vai precisar para situações domésticas. Ninguém está querendo aqui dizer que você tem que se formar como médico, embora eu acho que todo mundo deveria, mas ninguém quer que você se forme como médico, mas quer que você tenha uma boa caixa de primeiros socorros, uma boa reserva de medicamentos, para quê? Se caso o pior cenário que a gente conseguir imaginar acontecer, você simplesmente não deitar e morrer, porque faltou você colocar alguma coisa nas suas preparações, ou porque você simplesmente não tem em casa. Agora, no momento que a gente conversa, a gente já está passando por uma falta de medicamentos no Brasil. Muita gente que precisa de remédios controlados já não tem. E as pessoas que têm problemas que são crônicos e que são famosíssimos no Brasil, sabe quantos diabéticos nós temos no Brasil? Muitos. A gente está falando de milhões de diabéticos que precisam da medicação, que precisam da insulina. Pessoas que, se não tiverem um respaldo, tanto energético, uma bateria, uma geladeira específica, não vão ter os seus remédios e vão fatalmente morrer, porque até os prontos-socorros e hospitais também têm um suprimento limitado. Quando ele acabar, ninguém mais vai ter. Por que então não fazer uma reserva? Por que então não estudar até algumas ervas e manter essas ervas lá, que são tradicionais meios de se baixar a glicemia e de se controlar a diabetes? E diabetes é só um dos assuntos. Nós temos hipertensos, nós temos pessoas mais idosas e muita gente que precisa de medicação especial. Para tudo isso, o sobrevivencialismo tem uma saída, que é a preparação, a prevenção. Se faltar, você vai ter. E como você faz isso? Mantendo um pequeno estoque. Agora me diz, com o mundo como ele está, com uma possibilidade de um inverno nuclear, com a possibilidade de um cabo de internet se romper porque um terrorista qualquer decidiu cortar, você acha que é realmente seguro existir sem ter um backup seu? Você acha que é seguro você sobreviver ou pensar em alguma coisa que não seja manter um estoque para você, de forma que o governo e outras pessoas não possam intervir em cima disso? E esse meu plano, ele é um pouquinho mais abrangente do que só ter um abrigo de emergência com um monte de coisas úteis lá dentro. Ele vai um pouco além de armazenar pilhas, baterias e alguma ração de sobrevivência. O nosso projeto aqui é não só guardar tudo isso para nós, como também oferecer isso para você. Através dos nossos vídeos, você pode assistir toda a demanda de construção do que foi isso daqui, o tempo que está demorando para ele ser feito. Ou seja, uma pessoa que quer de fato um abrigo, quer um abrigo subterrâneo de sobrevivência, uma peça como essa daqui, vai ter que começar já. Ele não pode ficar esperando para um dia poder fazer, porque um dia pode ser tarde demais. As coisas já estão acontecendo no mundo. Bom, uma das coisas que mais dá like no YouTube e em outras plataformas na mão de sobrevivencialista é mostrar para você o quanto ele é preparado para causar ou gerar violência no caso de estar em risco. Pois bem, eu sou totalmente o avesso disso. Eu não gosto de fazer o meu conteúdo baseado em armas de fogo, baseado em quantidade de destruição que eu posso causar. Não, eu tenho as armas por uma simples necessidade de defesa e só. E não até porque eu gosto delas, porque todo mundo sabe que eu prefiro muitas vezes ter uma crossbow ou um arco do que propriamente uma arma de fogo. Mas, digamos e sejamos sinceros, armas são necessárias. O paradoxo do bunker é muito simples. Se você quiser abrir esse lugar, você tem que explodir esse lugar. Automaticamente, na hora que você explodir esse lugar, você explode todos os recursos que estão aqui dentro junto com ele. Ponto final. Então, não sei se vale muito a pena o cara dedicar muito tempo e esforço para imaginar como que ele vai explodir um bunker, porque no final das contas, se ele explodir o bunker, ele explode todos os recursos que estão aqui dentro. Talvez a água seja até mais valiosa do que algumas das armas que tem aqui. Eu não tenho armas de repetição, ou revólveres, ou pistolas, ou glocks, ou as armas da moda. Não.
Eu não tenho nenhuma arma aqui que não tenha mais de 20 anos de história. A mais nova aqui tem 20 anos de história e ela dá 2 tiros de cada vez. E o engraçado é que quando eu falo para as pessoas que se um colapso realmente acontecesse, eu pegaria uma crossbow, tem gente que não acredita. Muito provavelmente um invasor que entrasse aqui ia tentar se focar talvez numa espingardinha dessa daqui de 1 tiro. Eu, por outro lado, teria nas minhas mãos uma Barnett Wildcat, que está ali na parede, no meio do fluxo, e que a grande maioria das pessoas sequer presta atenção nela. Pois bem, as escolhas de cada um vão determinar quais são as possibilidades de sobrevivência que essa pessoa vai ter no futuro, mas nada disso vai acontecer ou se concretizar se você não tiver preparo prévio. Eu acho que eu não preciso mais entrar aqui e sair contando para vocês todos os riscos e enrascadas e problemas que podem acontecer no mundo. Tem muitos desses que ficaram até de fora. Se você quiser listar aqui embaixo, pode colocar. Um deles, por exemplo, é a enorme crise de competências que nós estamos seguindo no mundo. Nós estamos numa geração de pessoas incompetentes para praticamente tudo. O trabalho, no geral, tá todo uma merda. E algo que vai piorar ainda mais, segundo alguns, com a inteligência artificial, que pode, em qualquer momento, se levantar e decidir destruir a humanidade. Eu não sei, teoria da conspiração, verdade? Coloca aí o que você pensa. O que eu sei é o seguinte: eu não sou o Mark Zuckerberg. Eu não estou construindo uma estrutura de bilhões. Eu sou um cara absolutamente comum que, de alguns tempos para cá, começou a ganhar, em média, 4 salários mínimos, no máximo é o meu faturamento mensal. E tudo isso que você está vendo aqui foi feito basicamente com a força das nossas mãos, com preparo, com ajuntamento de coisas e até com muita coisa de caçamba. Não acredita? Boa parte da estrutura que você está vendo aqui dentro veio diretamente de caçambas, como esse balcão aqui, aquela estante lá no fundo. Tudo isso veio de caçamba que as pessoas jogam na rua, porque o lixo de um é o tesouro de outra pessoa que conseguiu enxergar. Então é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui é provar para você que dá para ser feito, que pode ser feito e que qualquer pessoa com a motivação correta também consegue fazer uma estrutura, mesmo que mínima, que vai garantir a sua família. Quer mais um segredo? Eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição. Esse link vai mostrar toda a nossa trajetória e o que a gente fez até agora em termos de sobrevivência e vai comprovar para você o fato de ser real. Fora isso, você tem o depoimento de todos os participantes do canal que já se inscreveram até agora, que conhecem a nossa jornada e que viu peça por peça de tudo que a gente foi colocando aqui. Esse link está aqui embaixo, é da Hotmart e vai levar vocês para o nosso conteúdo que é bastante exclusivo para você que quer mais informações. Se você não quiser, nem vai lá olhar. Aproveita que tem um mega cupom que a gente está deixando para vocês, que vai, de fato, fazer uma certa diferença na hora que você for começar as suas preparações, porque, como eu disse, tem toda a nossa trajetória. Agora, eu quero saber de você o que você pensa a respeito disso. Quero que você coloque de verdade todas as suas críticas e até, principalmente, sugestões de mais coisas que a gente pode colocar aqui, de mais estruturas que a gente pode fazer e trazer para cá, e de como a gente pode aproveitar muito melhor esse cenário que a gente tem aqui. Valeu? Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa seu like para fortalecer o canal, porque sem ele a gente não consegue chegar muito longe, porque falar desse tema aqui é um negócio bem complicado. E se você não é inscrito, inscreva-se, venha fazer parte desse grupo que a gente já está chegando a quase 1 milhão de inscritos. Valeu? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo. Até mais.